que o pecado perverteu, o que o pecado desvirtuou, o que o pecado desviou. Jesus está dizendo: eu vim para fazer a obra de Deus que Ele tem em mente. Deus fez tudo perfeito. Ele fez o homem perfeito. Ele fez o homem vendo. Ele fez o homem falando. Ele fez o homem ouvindo. Ele fez o homem andando. Ele fez o homem perfeito. Veio o pecado e contaminou, e desvirtuou, e amaldiçoou. Mas vem Jesus agora para fazer de novo aquilo que Deus havia feito de forma perfeita no início de todas as coisas, e que se perverteu com o pecado. Jesus vem e agora, simbolicamente falando, cospe na terra. O homem foi feito do pó da terra, cuspiu na terra, fez de novo, pôs nos olhos do servo e falou sobre a obra de Deus. Importa fazer a obra de Deus, importa fazer de novo, importa corrigir o desvio que o pecado propiciou, importa fazer de novo de forma perfeita aquilo que o diabo degenerou, que o pecado degenerou, mas que agora precisa voltar à normalidade e fazer enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas o que determina o dia? A própria pessoa de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Enquanto Ele está presente, é dia. E enquanto Ele está presente, é tempo de criar, é tempo de recriar, é tempo de remodelar, é tempo de curar, é tempo de restaurar. Mas Jesus foi embora, agora à noite? Não. Antes de ir embora, Ele disse: você igreja, é a luz do mundo. Enquanto Jesus estava sozinho, Ele era a luz do mundo. Mas antes de ir embora, Ele olhou para a igreja e disse: vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, então nós estamos no dia. E enquanto é dia, precisamos fazer as obras de Deus. Amém. Posso ouvir um amém mais feliz? Mais abençoado? Não quer dizer que você vai sair por aí cuspindo na terra, fazendo luto como Jesus fez. Mas se o Espírito mandar, você vai fazer. Mas não necessariamente. Está aqui a figura. Ele está falando: é necessário fazer as obras de Deus. E enquanto é dia, eu sou a luz do mundo. Irmão, quando você pega um casamento destruído, começa a trabalhar, ajudando aquele casal a se encontrar, o que você está fazendo? As obras de Deus. Porque lá em Mateus 19, quando Jesus fala sobre o divórcio, Ele traz o ensinamento do divórcio, mas depois Ele fala: mas no princípio não era assim. O que Jesus está querendo dizer? Que Ele veio para restaurar as obras originais. O que era perfeito, que se degenerou com o pecado, Jesus veio para trazer o princípio, para trazer a origem de todas as coisas. Está entendendo? Amém. Quando Ele diz: no princípio era assim, ou não era assim, Ele está querendo trazer a mensagem de que tudo aquilo que o pecado desvirtuou, Jesus veio para trazer a ordem original, para trazer o princípio primeiro. E ao curar aquele cego de nascença, Ele estava querendo dizer: por mais que você tenha nascido assim, mas você não nasceu para ser assim. Talvez você tenha nascido assim por conta de Gênesis 3 em diante. Mas eu quero que você volte a ver, porque em Gênesis 1 e 2, você não nasceu para ser assim. Amém. Ao dizer aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, Jesus identificou algo em seus discípulos.
Então pergunta para o seu vizinho, onde começa a tua Bíblia? Pergunta para ele, onde começa a tua Bíblia? Onde começa a tua Bíblia? Meu amado, onde começa a tua Bíblia? A Bíblia dos discípulos começava em Gênesis 3, mas a Bíblia de Jesus começava em Gênesis 1. No princípio era perfeito. No princípio, a intenção de Deus era essa. A origem é essa. Então, quando as coisas estiverem meio atribuladas e meio desvirtuadas, volta para Gênesis 1. Amém. Volta para Gênesis 2. Não permita que a tua Bíblia comece em Gênesis 3, que é a queda do homem. Gênesis 3 fala sobre o pecado. Gênesis 3 fala sobre a queda do homem, sobre o pecado que maculou, manchou, matou, roubou, destruiu. Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus. Por isso que Jesus não permitiu que os discípulos olhassem para aquele homem a partir da perspectiva do pecado. Mas Jesus queria que os discípulos olhassem para aquele homem a partir da perspectiva da obra original de Deus, da intenção primeira de Deus. Por uma dessa revelação do nosso coração nos enche de fé. Quando a gente vai orar por alguém, a gente começa a olhar para aquela criança, ou jovem, ou homem, ou casal, seja o que for. A gente começa a olhar para aquela situação a partir da perspectiva da intenção de Deus original, e não a partir do pecado, porque o pecado mina a nossa fé. Mas a intenção original de Deus enche o nosso coração para entrarmos em concordância com Deus e entendermos que aquilo que Deus quer para a vida daquela pessoa é que ele seja restituído ao plano original, ao plano primeiro e verdadeiro de Deus, e não a partir daquilo que o pecado fez na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Este é o segundo aspecto. Olhar a partir da perspectiva não do pecado, mas olhar a partir da perspectiva da obra de Deus. E a obra de Deus é perfeita. Só que a obra de Deus é perfeita? Não é minha boca, não é pela metade. A obra de Deus é perfeita. Então vamos caminhar nessa direção que o Senhor tem para nós, a partir desse texto bíblico. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu amado, Jesus, através daquele ato profético de cuspir na terra, fazer o lodo e untar os olhos de Jesus, ele traz a lembrança dos discípulos e traz a nossa lembrança, a criação perfeita de Deus. Mas você pode ser alvo do amor de Deus e até ser tocado por Deus, e mesmo assim não manifestar fé no Deus que te tocou ou no Deus que te curou.